mais carentes. Porque a gente vem no mundo para saber dividir as coisas, ajudar, porque eu acredito que além da vida da gente, tem outra vida lá para frente. Então eu vou plantando aqui as minhas hortinhas, minhas verdurinhas, para me colher ela futuramente aí, eu e os meus familiares. Esse é o Tonzinho, rapaz. Aí o Sandro te colocou lá no alto, rapaz. Eu agradeço. Hein? Esperando continuar aí com a confiança dele e de toda a comunidade são joanense, que eu receba mais elogios do naipe desse aí do Santos. Muito obrigado aí ao Sandro. Ok, por isso que eu sempre falo, né? A gente pode criticar os atos de uma pessoa e não propriamente a pessoa, porque todo mundo tem o seu leque de inimigos, né? Os seus adversários, ou antipatizantes, mas também uma coleção de amigos, de pessoas que estão apaixonadas na gente. Então, quando você afronta aquela pessoa, ofende a pessoa, você pode questionar os atos da pessoa. Estamos aí, democracia é para isso. Mas quando você confronta na tentativa de humilhar uma outra pessoa, está desagradando não só ela não, né? Uma legião de fãs, de amigos, de pessoas que são vinculadas, né? Perfeitamente. Eu tenho por hábito aqui, sempre quando eu vou criticar, né? Eu sempre ponho assim, a pessoa é intocada. É um ser divino, a centelha de Deus, um filho de Deus. Agora os atos, vamos examinar. A gente vai criticar uns e elogiar outros, né? Falando em criticar e elogiar, eu estou querendo ainda a opinião de vocês, agora a respeito da questão dos trailers do município. A gente... É o assunto do momento aí, São João Nepomuceno, tá? Eu achei, assim, uma medida impopular, na realidade, porque já que todos os trailers de São João Nepomuceno, todos os donos de trailers, eles vivem daquilo ali, né? É o ganha-pão deles de cada dia. E na realidade eu nunca vi ninguém reclamar dos trailers de São João. Eu passei mal porque eu comi um sanduíche lá no trailer do Geraldo. Eu passei mal porque eu comi um sanduíche lá no trailer do Edinho. Então na realidade eu nunca assisti e nunca ouvi uma reclamação dessa. Mas aí por outro lado você vê a administração querendo fazer o quiosque para melhorar o visual da cidade. Mas só que, na realidade, o projeto da prefeitura é fazer 3 quiosques, que seria um aqui no trailer do Geraldo, aqui perto do posto Detone, um ali na Praça do Chafariz e um na estação rodoviária. Mas e os outros, como é que fica? Né? Então a gente conversou, inclusive eu conversei com a prefeita para ver se daria uma prioridade, já que vai fazer os trailers, que vai melhorar, para dar prioridade às pessoas que já trabalham no local. E na realidade ela me informou o seguinte, que vai ter uma licitação e que a prioridade seria só se empatasse na proposta. E a gente não está satisfeito com isso, porque é o ganha-pão da pessoa, né? Eu achava assim que os trailers podiam continuar com a fiscalização, uma exigência maior da limpeza, entendeu? Chegou, acabou a noite aí, vocês vão ter que dar uma lavada nisso aí, ajeitar. Mas a questão da higiene, o banheiro público aí nos trailers, isso aí é questão da prefeitura mesmo. Botaria lá um banheiro químico lá, ou a pessoa ia cuidar daquilo, a sua tarefa é assim, você vai continuar com o trailer, mas você vai ter essa tarefa de cuidar desse banheiro e tal, cuidar do local. Então, na realidade, eu achei assim uma medida muito impopular. Eu estou sentido aí pelos donos dos trailers, mas infelizmente isso aí é de autonomia do executivo, como disse lá o assessor jurídico da prefeitura. Na realidade, isso aí a prefeita não precisava de pedir autorização da Câmara, né? Isso aí é um decreto que foi um decreto que ela tenha toda a autonomia por isso. Mas, de qualquer maneira, o Tonzinho, não ficou satisfeito com esse decreto. Primeiramente, Aristides, essa medida de tirar os trailers, eu acredito que realmente é uma medida meio impopular. Vou dizer igual o Tonzinho falou. Agora, eu seria favorável, e falei também no dia que teve audiência pública dentro da Câmara Municipal, que seria bacana, né, se a prefeitura fosse fazer esses quiosques, né, que foi isso que o Dr. Roberto Tomás propôs lá na Câmara, o dia que foi levado o Código de Postura para ser votado, que ia fazer os quiosques no lugar dos trailers que já tem, né,
e que a prioridade seria colocar essas pessoas que trabalham nos trailers dentro dos quiosques. Quer dizer, ia dar embelezar São João, ia deixar São João mais bonito, igual é alguns outros municípios perto de São João, como Descoberto, né, e tem alguns outros também. Só que logo depois que foi votado o Código de Postura e tal, não foi realizado dessa forma, do jeito que foi falado por eles. Quer dizer, o que a gente sabe hoje, só 3 quiosques vão ser colocados até o momento. E vai deixar um monte de donos de trailers desempregados. Quer dizer, eles vivem disso, tem pessoas que estão ali há 15, 16, há 20 anos. E isso é o que os vereadores, né, tá reclamando. A gente não acha isso certo. Isso não seria uma medida certa, que vai acabar com muitas famílias, né, se isso realmente for realizado dessa forma, do jeito que eles estão falando na realidade, hoje. Orestite, na época que surgiu esse assunto aí, eu pedi uma audiência pública, porque estava um zum na cidade, aquela coisa toda. Então, através da Câmara, eu pedi uma audiência pública para que o representante da prefeitura falasse diretamente com os donos de trailer. Então, esse pedido eu fiz. E ele explicou que a coisa toda, e ficou decidido que ia tirar. E logo em seguida eu voltei na prefeita pessoalmente, conversando com ela, mostrando os prós e os contras dessa retirada, e pedi a ela que revisasse, porque na realidade às vezes você tem uma medida impopular, você pode acertar ela. E na realidade a doutora Edmeia falou que realmente ela queria a melhoria de saúde, de visual, aquela coisa toda. E a gente tem que respeitar a opinião dos outros, afinal de contas ela é prefeita e manteve isso aí. O meu medo, na realidade, quanto ao problema da licitação, é que futuramente faça uma licitação, que a licitação você não pode para nós, só para a pessoa da cidade. Então, o meu medo é isso aí, que cidadão brasileiro de fora e faça uma proposta boa e pega esse dinheiro nosso aqui e vai levar ele para fora. Então, eu sei lá, eu estou receoso quanto a isso aí. Infelizmente aconteceu e a gente não tem força para segurar, porque isso aí é de autonomia do executivo. Tem um ouvinte que quer conversar com vocês pelo telefone 3261-344. Difusora, boa tarde. Boa tarde, Aristides. Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora, Francisco. Quem está falando aqui é o pastor Alfredo, tudo bom? Quem está falando? Pastor Alfredo. Ah, tá com uma voz diferente, né? Tá na avenida? Bom dia. Não, é que eu estou contando o celular. Pode falar, pastor. É o seguinte, Caiu? O que houve? Alô? Perdeu o contato. Deve estar no celular e foi para um local que estava sem sinal, né? O Alfredo Santiago? Parece que é ele, né, Fernando? É ele mesmo, o Fernando confirmou, né? Ok. Essa questão dos trailers aí deu para entender bem a visão de vocês. E a questão do código de posturas, as mesas e cadeiras, depois, ele voltou? Ok. Alô, pastor Alfredo Santiago, de volta. Tudo bom? Tá, o que houve aí? Caiu a ligação? Pois é, caiu a ligação aqui. Mas agora melhorou um bocado. Pode falar, fique à vontade. Sabe o que é? Porque eu tô ouvindo, inclusive, a gente está acompanhando bastante essa relação dos trailers, e é um negócio interessante. Está certo que a gente vê a condição das pessoas que trabalham nos trailers, a condição das pessoas que vão ficar desempregadas, porque são muitas pessoas que trabalham. Se você for ver, entre ajudantes, entre famílias que dependem disso, são muitas pessoas. Mas o que mais me admira nessa decisão tomada pela administração é a questão da população. Porque a população ela não foi consultada para saber se queria ou não a retirada dos trailers. Porque, afinal de contas, a administração administra o que é da gente, o que é nosso. Eu falo isso indignado porque eu sou um usuário constante do trabalho dos trailers, sabe? Então eu estou me sentindo levado, eu estou me sentindo prejudicado, e eu acredito que não só eu, mas a maioria da população, porque nós vivemos em uma cidade onde muitas pessoas não têm condição de pegar a sua família e levar num restaurante no final de semana, e eu estou falando de 80% da população. Perfeito. A grande maioria dessa cidade, que são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, que muitas vezes pegam seus filhos, suas esposas para tomar um lanche num trailer no final de semana, essas pessoas não têm condição de ir em um restaurante, em uma pizzaria, porque a conta fica muito alta.
Então, o final de semana dessas pessoas, a diversão muitas vezes dessa pessoa é ir até um trailer, bater um papo ali. Eu falo isso porque as pessoas que congregam na igreja onde eu sou pastor, elas saem dali e vão para os trailers. Ou seja, existe um maior bem aí, que é o da população, que ninguém está vendo. Muitas vezes se discute tantas coisas, ora, se a cidade vai ficar bonita com os quiosques, que ótimo, maravilhoso, mas não precisa tirar o trabalho, constrói esses quiosques sem tirar os trailers por enquanto. Aí depois que os quiosques estiverem prontos, preparados, prontos para o funcionamento, aí sim, aí tudo bem, tira os trailers, mas não deixa a população, já nós não temos mais nada, as praças que tinha para as crianças já não tem mais, as famílias já não tem mais para onde ir. Nós não temos mais uma vida social, nós não temos direito a uma vida social. Peraí, gente, vamos administrar para o povo também, sabe? Então eu estou sendo aqui, não é a voz de uma ou de duas pessoas que vieram conversar comigo, não. Foram dezenas de pessoas que vieram conversar comigo, se sentindo, sabe, lesadas com essa atitude. Okay. E é lógico que a questão também dos donos de trailers, né, das pessoas que trabalham ali, que isso nem se fala. Ok, obrigado pela sua participação, pastor Alfredo Santiago. Um abraço, Aristides, um abraço para o Zinho, Francisco, para todos os ouvintes da Rádio Difusora, e que Deus abençoe muito a tarde de todos vocês aí. Amém. Ok, olha só, atenção, Antônio Batista da Costa. Pedi para anunciar aqui os documentos, rapaz. A gente anuncia rapidinho a entrega, viu? Anunciamos e sua carteira marrom com seus documentos está aqui. Tem apelido, né? Como é que é o apelido dele? Totó Emerêncio. Eu conheci ele como Seu Madruga, porque ele foi vigia noturno ali na Rua dos Henriques, ali nas imediações do Hotel Santiago. Então ele tinha uma barba, rapaz, ele era um pouco mais magro e parecia o Seu Madruga, viu, o Francisco? Tãozinho tá rindo, né? Mas é verdade, o apelido dele era Seu Madruga. Atenção, vou pegar aqui, ó, falar o nome dele inteiro, né? Vamos falar direitinho. Antônio Batista da Costa, seus documentos estão aqui. Carteira marrom contendo vários documentos. Deu sorte, privilégio. Tem gente que perde e fica desesperado para fazer segunda. Mas dinheiro não tem não, né? Olha, se tinha, não chegou. Mas eu acho que não tinha não, tá bom? A pessoa deixou o nome dela aqui, ela não ia, né, deixar o nome com o telefone aqui, se realmente tivesse algum dinheiro, né? Às vezes o Antônio, né, satisfeito, contente com a entrega do documento, quer dar até um cachezinho lá pro rapaz, né? Carlos Magno, lá do bairro Três Marias, né? Ô, Fernando Júnior, alguma outra informação, algum e-mail? Não, né? Não, por enquanto não. Então vamos fechar aqui, então, a passar a régua, fechar a conta. Última avaliação de vocês. Código de posturas sendo implantado, fiscalização, remoção de cadeiras e mesas e produtos da calçada. Outra ação polêmica que muitos podem considerar impopular. Mas a princípio, quem quer transitar livremente, de ir e vir nas calçadas, está aplaudindo. E a avaliação de vocês? Vocês deram várias opiniões em outros itens, eu queria ouvir a avaliação de vocês nesse item também, Francisco. Olha, Cides, eu acredito que, como foi votado, né, que isso tudo se enquadra dentro do Código de Posturas. Eu acho que a Prefeitura deve fazer uma fiscalização certa quanto a isso, que vai realmente desagradar vários comerciantes, né? Mas também, pelo outro lado, tem o lado da população, que geralmente reclama muito quanto a você se transitar dentro do centro de São João. Eu acredito que deve ser tomada alguma medida sim, mas o direito do cidadão tem que ser cumprido, de poder andar e transitar livremente nas ruas, né? Não só do centro, como de todo São João. E também enquadrando dentro disso, algumas calçadas deveriam ser também arrumadas devidamente, né? Do jeito que também está nesse Código do Cidadão. É isso aí. Ok, então você tá favorável, né? E desde que em seguida também resolva os problemas de calçamento irregular. Com certeza. Ok, e você, Tonzinho, como é que vê essa questão? Foi dito lá pelo assessor jurídico da Prefeitura que realmente vai ter lugar que vai poder colocar, vai ter lugar que não vai poder. Então eu acho o seguinte, se caso vai estar prejudicando a população, tem que mexer.
Aí você olha o outro lado, bom, se tem que tirar o meu, tem que tirar o do outro. Mas, na realidade, tem local, por exemplo, que tem condições de você usar as cadeiras do lado de fora, tá? Não tem trânsito, não tem passagem de pedestre.